Bom dia para todos vocês que estão acompanhando o programa Meu Doutor Aí de Casa. Como está sendo esse começo de dezembro? Espero que é com muita saúde e disposição. Hoje temos um tema muito importante e que merece a sua atenção. Você provavelmente já ouviu falar dessa doença. Aparece em jornais, entrevistas com personalidades e ganhou grande repercussão aqui no Brasil quando foi diagnosticada em atrizes como Guta Stresser, a eterna Bebel de A Grande Família e Cláudia Rodrigues, que marcou nossas telas em A Diarista. Essa doença é a esclerose múltipla. E para esclarecer tudo sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber aqui no programa a neurologista a doutora Fernanda Ferraz. Ela vai nos ajudar a entender melhor essa condição, os sintomas, o diagnóstico e, claro, os tratamentos disponíveis. E olha, a participação de vocês é muito importante. Se surgir qualquer dúvida durante o programa, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela e mandar sua pergunta para a gente. Não sai daí porque o programa está só começando. A gente volta já. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto muito sério e que merece toda a nossa atenção, a esclerose múltipla. Essa é uma condição crônica que afeta o sistema nervoso central e pode impactar a mobilidade, a cognição e, claro, a qualidade de vida de quem convive com essa doença. Para nos ajudar a entender melhor essa doença, tenho o prazer de receber uma convidada especial, a neurologista a doutora Fernanda Ferraz. Ela é membro da Academia Brasileira de Neurologia, tem mestrado em Imunologia pela Universidade Federal do Rio Preto e pós-graduação em Pesquisa Clínica pela renomada Harvard Medical School. Além disso, é fundadora do Instituto Neo Ferraz, um centro clínico multidisciplinar e atualmente atua como diretora científica da Associação de Pessoas com Esclerose Múltipla do Distrito Federal. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Gutenberg, pelo convite. Agradeço também à TV Brasília pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. Fernanda, falando em esclerose múltipla, é um assunto muito importante, é uma doença que acomete uma população jovem. Conta para a gente aqui como é que é o impacto dessa doença sobre o sistema nervoso central. Aliás, o que é esclerose múltipla, né? Inicialmente, para quem nos assiste entender a complexidade dessa doença. Esse nome, esclerose múltipla, geralmente assusta muito as pessoas quando elas recebem esse diagnóstico, né? A gente fala que seria talvez ideal até modificar esse nome, porque as pessoas pensam que a pessoa com esclerose múltipla, ela evolui com demência, é uma pessoa esclerosada. Mas não é assim, não é uma doença que evolui com demência, ela é uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, na pessoa com essa doença, ele, em algum momento da vida, ele se confunde e começa a atacar o sistema nervoso central, que é o cérebro, o nervo óptico, a medula espinhal, que é o cabo de nervos que passa dentro da nossa coluna. E aí, esses ataques inflamatórios vão gerando os sintomas da doença, que a gente vai falar um pouco mais hoje em detalhes. Perfeito. E falando nesses sintomas, quais são esses sintomas iniciais? Porque a doença ela começa com um quadro inespecífico, né? Desde a alteração da cognição, o paciente fica irritado, alteração do sistema nervoso. Como é que é isso no início? Porque o diagnóstico não é fácil, né? A gente, como médico, tem contato com as pessoas e a queixa é o diagnóstico tardio, como se fosse fácil o diagnóstico. Na realidade, não é. Eu acho que até para vocês neurologistas, a dificuldade do diagnóstico também existe, né? Sim, hoje, Gutenberg, se fala sobre o pródromo da esclerose múltipla, que são sintomas inespecíficos que podem surgir cerca de 5 anos antes da pessoa ter o primeiro sintoma neurológico típico, como, por exemplo, o que a gente considera típico neurológico, uma perda de força de um lado do corpo, é um embaçamento na visão, uma perda de sensibilidade, mas 5 anos antes disso acontecer, podem surgir sintomas como alterações cognitivas, uma memória um pouco mais distraída, uma atenção comprometida, até o transtorno do déficit de atenção pode surgir alguns anos antes de surgir um sintoma típico que a gente chama de surto, né? Quando o paciente perde uma função neurológica por alguns dias. Aí, quando chega nesse estágio, o diagnóstico está mais ou menos encaminhado, o profissional que está mais ou menos atualizado e atenado, ele começa a fazer o diagnóstico diferencial. Mas nas fases de pródromos é difícil, né? Sim. Tem até as alterações comportamentais, né?
não é muito típico ter alteração comportamental na esclerose múltipla, é mais um déficit focal. O que é um déficit focal? É a pessoa perder transitoriamente uma habilidade ou uma função neurológica. Então, por exemplo, ela pode ter tontura, vertigem, como se fosse uma labirintite, ela pode ter desequilíbrio, ela pode ter fraqueza de um lado do corpo ou fraqueza em um dos membros. Por quê? A lesão inflamatória ela pode acometer uma parte pequena do sistema nervoso central. Então, o sintoma geralmente está associado à região que é acometida por essa inflamação. Acomete também as habilidades manuais? Sim, As pessoas que fazem aqueles trabalhos que exigem uma delicadeza, uma coisa mais refinada, tal, começa a ter dificuldade? Sim. Você pega um artesão, né? Se a lesão acometer a região que é responsável pela coordenação motora fina, por exemplo, o cerebelo, que é a área da coordenação motora, por exemplo. sim, pode ter um acometimento e uma percepção de alteração da coordenação motora, sim. Com certeza, muita dona de casa nos assistindo. Na cozinha, isso pode ter alguma coisa que chama atenção? Tá mexendo ali nas panelas, daquela correria toda e tal. Começa a derrubar as coisas e tal. Pode surgir assim, pode, por exemplo, a pessoa pode perder um pouco a sensibilidade, o tato na mão, e aí ela não consegue perceber muito bem a textura dos objetos, né? Mas geralmente esse sintoma, o mais comum é ser de um lado do corpo. Pode ser bilateral, por exemplo, quando tem uma lesão na medula espinhal, nesse cabo de nervos que passa na coluna. Se for uma lesão um pouquinho maior, pode ser bilateral. Mas o mais comum é ser um sintoma de um lado do corpo. Veja que no início, na fase inicial dos pródromos, com aqueles sintomas meio específicos, o diagnóstico não é fácil, né? Não. É comum o paciente muitas vezes procurar outros médicos, então passar pelo ortopedista. Aí está com a perna fraca, está formigando, passa no ortopedista. Olhar para a ressonância da coluna, compressão e tal. Exato. É confundido, né? Aí tem um diagnóstico de hérnia de disco. Isso, perfeito. Por quê? Geralmente o ortopedista ele vai pedir uma ressonância da coluna lombar. Mas a medula espinhal, ela termina na altura da coluna torácica. E aí precisaria de um outro exame para poder diagnosticar. Então tem que estar pensando na doença. E como a incidência também não é tão elevada assim, termina a gente tendo dificuldade de dar o diagnóstico precoce, não é isso? Sim. Aqui no Brasil, ela é considerada uma doença rara. A prevalência média no Brasil é em torno de 15 pessoas para cada 100 mil habitantes. Aqui no DF é mais ou menos essa prevalência. Mas nas regiões mais frias ou regiões que têm menos incidência da luz solar, como na região sul, por exemplo, a incidência é maior. Então, a prevalência lá é em torno de 30 para 100 mil. Aí uma característica interessante em áreas do planeta, né, que são essas regiões temperadas na Europa, por exemplo, na Dinamarca, a prevalência é 400 para 100 mil. E aumenta. Né? E aí o diagnóstico termina sendo por exclusão, né? Porque você é ortopedista, não resolve, procura outro profissional, né? E termina chegando ao neurologista. Quando a pessoa tem um sintoma neurológico mais típico que leva um médico a solicitar uma ressonância, que é um dos principais exames, né, que levam ao diagnóstico, é que o paciente acaba tendo a oportunidade de descobrir a doença. Quais são os fatores de risco que desenvolvem a doença? Então, um dos fatores de risco é o baixo nível de vitamina D. Por isso que nessas regiões, né, que são mais frias, nessas regiões temperadas do globo, que tem menos incidência de luz solar, tem maior prevalência da esclerose múltipla. Há fatores genéticos também, né? Mas hoje a gente sabe que também um dos principais fatores é a exposição ao vírus Epstein-Barr na infância e na adolescência. Apesar de ser um vírus aí que muitas pessoas têm contato ao longo da vida, mas somando a exposição ao vírus, baixa dosagem de vitamina D, mais a predisposição genética própria da pessoa, em algum momento o sistema imunológico se confunde e começa a causar as lesões da esclerose múltipla. E hoje, com a vida estressante que a gente leva, qual a importância do estresse no desenvolvimento da doença? O que a gente observa a queda da imunidade. Sim. O que a gente observa é que assim, o estresse sozinho não causa a doença, mas o estresse ele pode ser um gatilho para o surto. O surto, o sintoma, né? O pico de inflamação que gera o sintoma. Então, na prática, a gente observa que os pacientes que têm a doença, nos períodos que estão mais estressados, às vezes acontece de surgir uma nova lesão e um novo sintoma. Você iria desenvolver em qualquer época da vida, independente do estresse. O estresse abreviaria a crise
o início da doença, é isso? Ele seria um gatilho para um surto, mas não a causa da doença. Para explicar assim, a causa da esclerose múltipla, que é muito comum o paciente ele querer saber assim, por que eu, como indivíduo, eu tenho esclerose múltipla. A gente não tem como dizer porque uma pessoa tem. É como se fosse, eu ilustro como se fosse várias peças de dominó, uma empilhada atrás da outra. Então, essa sucessão de fatores de risco, um atrás do outro, fazem em determinado momento a pessoa desenvolver a doença. Perfeito. O diagnóstico precoce tem que ter muita acurácia clínica, muita experiência com a doença. Se o médico não está familiarizado, é de outra especialidade, dificilmente ele vai fazer o diagnóstico precocemente. E existe algum exame de imagem, algum exame complementar que possa fazer o exame precoce, independente dos pódulos ou não? Eu tenho alguém na família e estou preocupado se vou desenvolver ou não esclerose múltipla. Eu tenho como fazer exames periódicos para tentar fazer o diagnóstico precocemente? Não há uma recomendação de se fazer exames para um rastreio de uma pessoa que não tem sintomas. E a pessoa que tem história na família, também esse risco em relação à hereditariedade é muito baixo. O risco na população geral é em torno de 0,1 a 0,3%. Para uma pessoa que tem um familiar de primeiro grau que tem esclerose múltipla, esse risco aumenta para 1 a 3%. Então, a gente não, de modo geral, a gente não recomenda exames de rastreio. Por quê? Porque são exames de alto custo. Normalmente é necessário, no mínimo, uma ressonância de crânio, né? E para fechar o diagnóstico mesmo, ressonância de crânio, coluna cervical e torácica. Então, são exames que, para a gente recomendar, assim, do ponto de vista de saúde pública, não é uma coisa para difundir. Mas até pelo custo, né? Mas, assim, todo paciente jovem que tenha algum sintoma neurológico novo, que dure mais que 24 horas, seja uma dormência no braço, ele merece um rastreio para esclerose múltipla. Um embaçamento na visão que dure mais que 24 horas, merece um rastreio para esclerose múltipla com ressonância. Aí a gente teria mais diagnósticos precoces, sim. Bem, e nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, e antes de passarmos para o intervalo, conta aqui para a gente como é que é a dificuldade do paciente no dia a dia para conviver com essa doença. Como é que ele pode adaptar a sua rotina no dia a dia para vencer as dificuldades que ele vai ter, né? Porque ele não necessariamente vai ficar incapaz. Ele pode ter resquícios do laborativo, pode continuar trabalhando, mas com limitações. Como é que é isso? Isso depende das sequelas que a pessoa tem. Hoje, ainda bem que com os tratamentos de alta eficácia, a maioria dos pacientes permanece muito funcional. Há poucos anos, 15 anos, né, esse prognóstico da doença era muito diferente. Por isso que ainda há muito estigma associado à doença, né? A gente associa a doença a muita incapacidade a ficar na cadeira de rodas. Mas hoje, com o tratamento precoce, com terapia de alta eficácia, a chance disso acontecer é muito baixa. Mas para a pessoa que tem algum tipo de sequela, é necessário um suporte multidisciplinar. Então, fisioterapia, às vezes com um psicólogo especialista na área cognitiva, fazer uma reabilitação cognitiva também. Perfeito. Então, na realidade, as atividades que exigem mais habilidades manuais teriam mais dificuldade de continuar em atividade. Olha, em geral, o acometimento principal é de membros inferiores, então a marcha, né? Alguns pacientes podem ter acometimento de membro superior, mas o que gera mais incapacidade é quando há alteração de marcha com rigidez, com desequilíbrio, com perda de força. Isso é que gera mais incapacidade. E a capacidade cognitiva? As atividades intelectuais, o médico, por exemplo, se ele mantém a capacidade cognitiva, ele pode continuar clinicando? Exato. Com o diagnóstico precoce, tratamento precoce, hoje a gente tem pacientes que são atletas, pacientes que são influenciadores digitais, há pacientes que são médicos, estão atuando hoje, ainda com o mundo virtual, médicos. Com a teleconsulta, com as videoconferências, ele pode continuar em atividade produtiva, inserido no contexto e do até trabalho, presencial, né? Também. Presencial, né? O diagnóstico da esclerose múltipla não implica necessariamente em incapacidade. Isso vai depender da localização das lesões, da gravidade dos surtos, da idade do paciente. Então, assim, os sintomas cognitivos, quando acontecem, geralmente são depois de 15 anos, 20 anos de doença, mas principalmente aquele paciente que não teve diagnóstico e tratamento precoce. Doutora Fernanda, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, o assunto está interessante. Vamos continuar, para o segundo bloco, a gente vai continuar a partir desse ponto, mas vamos dar um intervalo. E você que nos assiste, não sai daí, que voltamos já.
Voltamos à nossa conversa com a doutora Fernanda, falamos sobre sintomas da doença, os fatores de risco da esclerose múltipla. Vamos continuar falando um pouco mais sobre incapacidade e depois vamos falar sobre tratamentos e a maneira de oferecer um suporte a quem vive com essa condição. Quer ter a sua dúvida respondida? Envie sua pergunta, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela. Doutora Fernanda, a gente estava falando sobre sintomas, sobre incapacidades. Eu sou médico do trabalho e a gente convive muito com a angústia do paciente. A minha doença me leva à incapacidade total, incapacidade parcial. Eu posso continuar trabalhando, até o simples relatório ele tem dificuldade. Chega na perícia médica, se o perito não conhecer a doença, não estiver habilitado em identificar a incapacidade, ele termina aposentando precocemente o servidor, o paciente do INSS, que vai ter a sua renda, né, familiar ali reduzida e impacta não só a questão financeira da família como um todo, como o próprio tratamento da doença. Como é que é isso no dia a dia da neurologista ou do neurologista que trata esses pacientes? Olha, assim, o neurologista especialista em esclerose múltipla, ele tem que ter a disponibilidade para fazer relatórios bem detalhados, Gutenberg, porque isso que você falou é muito importante. É uma doença rara e muitas vezes o perito olha aquele paciente jovem, ali entre 20 e 40 anos, e fica sem entender como uma pessoa jovem tem uma incapacidade assim, né? E diferenciar o que é uma incapacidade permanente, o que é uma incapacidade parcial. Então, quando a gente detalha nesse relatório... Incapacidade específica, né? Porque a incapacidade ela pode ser total, mas ela pode ser parcial e até mesmo específica. Ela tem incapacidade para determinada atividade, mas para outra ele está totalmente capaz. Então, assim, a forma que o médico especialista descreve isso, eu acho que ajudaria muito o paciente, né? Porque às vezes ele pode ser recolocado numa outra função, adaptado, né? Ele pode ter uma adaptação de carga horária. Essa é uma luta muito grande, assim, que eu vivencio no consultório também. Que muitas vezes eu coloco assim, o paciente ele consegue fazer a atividade dele, mas se ele fizesse uma carga horária reduzida. Que um outro sintoma que eu não mencionei é a questão da fadiga. O paciente com esclerose múltipla, até 90% deles, em algum momento da vida, vai ter fadiga. E é uma fadiga que, às vezes, é mais incapacitante do que uma fraqueza muscular, né? Que a pessoa fica sem energia. Agora, se ela puder descansar um pouquinho, ali, uns 15 a 20 minutos, ela consegue retomar suas atividades. Então, com o advento do home office, por exemplo, né? Vários pacientes conseguiram continuar trabalhando em home office, mas aí o empregador quer que ele volte para o presencial e ele não consegue se readaptar àquilo ali. Então, esse entendimento seria importante. Específico, o médico do trabalho tem que ter essa visão, o perito também, né? E o trabalho é uma forma de terapia, uma forma de tratamento. Exatamente. Até para manter, para preservar, para resgatar a autoestima daquele paciente. E na prática eu sinto que os pacientes, eles querem continuar produtivos. Eles não querem que eles sejam vistos como incapazes, eles só querem ter uma adaptação de acordo com as limitações que eles têm. Então a empresa teria que se adaptar, dar condições para aquele paciente, aquele trabalhador continuasse trabalhando. E uma coisa que está ficando bem clara aqui na conversa com a doutora Fernanda: esclerose múltipla não é sinônimo de aposentadoria. Né? Você pode até se aposentar se os sintomas forem graves e você estiver incapaz permanentemente para o trabalho, mas você pode continuar produtivo, pode continuar mantendo a sua renda, né? Que é o grande problema hoje desses pacientes, até pela dificuldade de acompanhamento da doença e todo o apoio multidisciplinar que precisa, não é isso? Exato. A gente vê também uma diferença em relação aos pacientes que têm um acesso a um tratamento multidisciplinar e a um tratamento de melhor eficácia em relação àqueles pacientes que não têm. É tanto que, assim, como diretora científica da Associação dos Pacientes com Esclerose Múltipla do Distrito Federal, eu percebo muito essa realidade da diferença do paciente do SUS em relação ao paciente privado, né? E é uma grande luta que a gente tem junto à associação para estruturar centros de referência, né, para esse acompanhamento multidisciplinar. Recentemente a gente teve uma vitória, né, através da associação, de conseguir uma verba para um centro de referência no Hospital Universitário de Brasília,
para a estruturação de um centro multidisciplinar. Apesar de aqui em Brasília ter alguns ambulatórios especializados em esclerose múltipla, ainda não tinha essa estrutura com fisioterapeuta, com nutricionista, com terapeuta ocupacional, com psicólogo. E a gente está evoluindo em relação a isso. Aqui na rede pública tem algum sintoma, algum serviço de referência? Algum hospital, algum ambulatório que a gente possa referenciar os pacientes? A gente tem ambulatórios especializados, como no Hospital de Base, no Hospital Universitário de Brasília, no HUB, e também no hospital, no Agarram, também atende esses pacientes. Tem ambulatório também que é um ambulatório com neurologista especialista. Uhum. Perfeito. Quais os tratamentos disponíveis? São diversos, né? Ainda bem que hoje a gente tem opções, né, de tratamento. Muitos tratamentos. Então, no surto, no sintoma agudo, se a pessoa está lá mais que 24 horas com sintoma, faz ressonância e está captando contraste numa área do cérebro, a pessoa pode receber a pulsoterapia com corticoide em altas doses na veia por 5 dias. É o tratamento usual. Mas o tratamento preventivo das novas lesões e dos novos surtos são com imunossupressores. E a gente tem vários medicamentos. A gente tem os chamados anticorpos monoclonais, são medicamentos que vão atuar em células e receptores específicos do nosso sistema imunológico, impedindo esse ataque no sistema nervoso central. E a gente também tem tratamentos orais, medicamentos que podem ser tomados em forma de comprimido, que modificam também o sistema imunológico. E alguns pacientes também recebem tratamentos subcutâneos, com canetinhas. Esses tratamentos, eles estabilizam a doença ou regridem a doença? O objetivo principal desse tratamento é impedir esse ataque inflamatório. O que faz esse neurônio que está danificado regenerar é o próprio organismo da pessoa. Mas à medida que esses medicamentos impedem o ataque à mielina, que é a capinha de gordura do neurônio, né? Uma vez que esse medicamento impeça esse ataque, o organismo da pessoa tem a capacidade de reencapar, de regenerar aquilo ali, entendeu? Então, de certa forma, também esse mecanismo anti-inflamatório ajuda nessa neuroregeneração. Então, o paciente com esclerose múltipla, ele pode ter regressão da doença? Pode. Não só estabilização? Pode. Se tiver o acompanhamento e o tratamento correto? Isso, ele pode ter melhora de déficits prévios, sim. Perfeito. E na medicina de convênio, na medicina suplementar, você que tem plano de saúde, tem alguma dificuldade em autorizar esses exames? Tem acesso? Como é que é isso? Na rede pública a gente sabe que tem dificuldades, apesar de a doutora Fernanda ter falado aqui em alguns ambulatórios, a gente sabe como é que está a situação caótica hoje, realmente a dificuldade é grande. Mas quem tem plano de saúde, tem alguma dificuldade em ter acesso a esse tratamento? Sim, as duas principais dificuldades é quando o paciente, o tipo de convênio dele tem coparticipação. Então, dependendo do entendimento ali no contrato, isso pode levar a alguma dificuldade de acesso, porque os medicamentos são muito caros, né? Mas existem leis sobre isso, a ANS pode auxiliar o paciente em determinadas situações. E outra dificuldade é que ainda, não só para o convênio, para o SUS também, o protocolo de tratamento da esclerose múltipla aqui no Brasil, ele ainda é feito em etapas, é escalonado. E no mundo não é mais assim. No mundo, a gente teria acesso a todos os tratamentos de alta eficácia e eu poderia prescrever qualquer um deles dependendo do perfil do paciente. Mas no convênio não, eu tenho um protocolo que tem que seguir aquela ordem. Aí, às vezes o paciente teria indicação de um outro medicamento, mas ele tem que começar com aquele ali. Infelizmente, para judicialização. Exatamente. Bem, Fernanda, e a importância da equipe multidisciplinar desse tratamento e quais são os profissionais que compõem a equipe multidisciplinar? Hoje, eu tenho também assim, o privilégio de ter essa equipe multidisciplinar no meu serviço, né, onde eu trabalho. Então, lá a gente tem nutricionista, psicólogo, especialista na área de neuropsicologia que trata essa questão cognitiva. A gente tem também a fisioterapeuta e alguns pacientes precisam de suporte de alguns outros médicos especialistas como urologista. Muitas vezes ele precisa também do oftalmologista, dependendo do déficit que ele tem. Mas para esse acompanhamento a longo prazo, principalmente essa equipe psicólogo, físio e nutricionista. O prognóstico é reservado? Como é que você classificaria o prognóstico do paciente com uma esclerose múltipla? Então, hoje com diagnóstico precoce e tratamento com terapia de alta eficácia, o prognóstico é excelente.
Claro que a gente tem alguns pacientes que têm uma doença mais ativa, uma doença mais agressiva, que pode levar a uma incapacidade sucessiva. A gente chama esse tipo de esclerose múltipla de primariamente progressiva. Então, a doença tem um predomínio de neurodegeneração. Esses pacientes podem sim evoluir para necessidade de apoio para caminhar, cadeira de roda eventualmente. E com os avanços recentes, com as pesquisas recentes, como é que está a expectativa de melhora disso? Além desses tratamentos, né, de alta eficácia, que tem surgido vários, né, no mercado, mas a gente tem uma grande expectativa com uma terapia bem diferente que se chama CAR-T-cell. É um tratamento com uma célula modificada geneticamente, e aí a gente pode inserir ali um gene que faça essa célula expressar uma proteína que se conecta dentro do organismo do paciente às células que causam dano ao sistema nervoso central. Então é como se a gente fizesse um reset do sistema imunológico, e essa célula ela pode durar muito tempo, então o paciente pode ficar livre de inflamação por décadas. Seria quase que uma cura da doença. Perfeito. Bem, é uma doença que é cheia de mitos, né? E aí a gente está chegando ao final já do nosso segundo bloco. Infelizmente o tempo é curto e o assunto é interessante, mas eu gostaria que você citasse alguns mitos que precisam ser esclarecidos, ser desmistificados, para que o paciente não fique tão angustiado com a doença. Sim. Primeiro mito, esclerose múltipla não é sintoma de demência. Segundo mito, esclerose múltipla não é igual a ficar na cadeira de roda. Não quer dizer que tendo esclerose múltipla você vai ficar com incapacidades graves. E outro mito importante para a gente tirar da cabeça das pessoas: esclerose múltipla é totalmente diferente de esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral amiotrófica é outra doença, a única coisa que elas têm em comum é esse primeiro nome, esclerose, e a lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa desde o início, e ainda não há um tratamento específico, mas a ciência está avançando também, mas são doenças completamente diferentes. Bem, Fernanda, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. E antes de encerrar, eu gostaria que você disponibilizasse a quem nos assiste, suas redes sociais, o endereço do seu consultório, como lhe encontrar, caso alguém precise de acompanhamento. Então, eu atendo no meu instituto, o Instituto Neuro Ferraz, que é um centro multidisciplinar especializado em neuroimunologia. A gente fica no Lago Norte, próximo ao Shopping Guatemi. As minhas redes sociais, Instagram, @doutorafernandaneuro. Eu tenho 2 páginas específicas também, que é @esclerose múltipla DF, @neuromielite óptica DF, que é outra doença desmielinizante importante também. E eu queria falar sobre o Instagram da Associação de Pacientes com Esclerose Múltipla, que é aqui do Distrito Federal, que é o @apemigos. Se você precisa de alguma orientação do ponto de vista jurídico, do ponto de vista previdenciário, e para entender mais sobre a doença, siga essas redes sociais, você vai estar muito bem informado. Doutora Fernanda, obrigado por participar do nosso programa, obrigado a você que nos assiste, até o próximo domingo, aqui na TV Brasília, canal 6, às 10h30 da manhã. Até lá.